Hoje vamos falar um pouco sobre os rituais maçônicos no meio das igrejas cristãs evangélicas. É muito contraditório, aparentemente, falar que existe rituais ocultos e simbologia ocultista no meio das religiões evangélicas. Mas infelizmente, como você vai ver nessas ilustrações, esses rituais estão muito presentes e infelizmente enganando muitos cristãos sinceros que fazem com pureza de coração, pensando estar prestando um serviço ao Criador e ao seu Filho. O primeiro deles que podemos observar é a arquitetura dos templos. Os templos, que são o local de adoração, o local onde se realiza o culto em honra ao Criador e a Jesus, seu Filho. Aí você vê como o triângulo é comum nas fachadas desses templos, tanto das lojas maçônicas como dos templos evangélicos. E aí você vê o destaque para o templo da Igreja Universal. Observe também que as colunas são muito comuns em todos esses templos e lojas maçônicas. São 4 colunas geralmente, e algumas destacam 2 colunas no meio. Aqui você observa um ritual de inauguração de um templo. No nosso lado esquerdo você tem os maçons reunidos, e ali está o local cavado e já cimentado, onde é colocado ali supostamente um livro sagrado. Eles dizem que é uma Bíblia, mas nós sabemos que é na verdade o livro Morais e Dogmas do grão-mestre Albert Pike, maçom influente no século XIX, e inclusive planejou 3 guerras mundiais, e que é um expoente desse meio ocultista. Mas do lado direito você vê uma cerimônia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa cerimônia é a cerimônia da pedra fundamental. Eles têm uma Bíblia na mão e colocam naquela base ali de cimento para poder oferecer esse templo a Deus. Mas observe que ambos os rituais são os mesmos, e isso não consta em parte alguma das Escrituras, até porque o Salvador jamais ordenou seus discípulos a construírem templos. Aí você vê o juramento da maçonaria no lado esquerdo, que inclusive ele implica em a morte para aqueles que exporem os segredos e revelarem aquilo que deveria ser mantido em sigilo no meio dessa ordem. Aí do lado você vê um líder evangélico colocando sua mão sobre a Bíblia como uma espécie de juramento. Isso é muito comum também nos Estados Unidos, principalmente nas cortes legislativas, nos tribunais, onde eles fazem juramentos e põem a mão em cima da Bíblia. Isso é estritamente maçom. Nós não temos em lugar nenhum das Escrituras uma ordenança para fazer juramento pondo a mão na Bíblia. Isso é pagão. E na verdade o Messias diz que nós não devemos jurar por nada sagrado. É o que está no livro de Mateus, capítulo 5. Bem, aqui você vê uma ordem da maçonaria que é principalmente composta de escoteiros. Você vê que os escoteiros mirins são uma das camadas da pirâmide que compõe todo um sistema de irmandade maçônica em todo o mundo, principalmente oriundos do rito escocês, que é prevalentemente, em sua maioria, protestantes ou evangélicos. Aqui do lado direito você vê um grupo de jovens chamado Clube de Desbravadores, na sua ordem unida, onde eles estão ali praticando a escoteria, que vem da maçonaria, e poucos deles sabem disso. Infelizmente, eles são investidos, eles fazem juramento, fazem o cumprimento também, né, a saudação Maranata, que é um símbolo, um cumprimento maçom, onde também existem graus e colações de graus e uma série de simbolismos que claramente remetem à maçonaria.
Aqui você também vê um funeral maçom. Um ritual bastante comum entre os maçons era colocar esse pilar do lado, que na verdade é um obelisco em homenagem ao Deus Sol, muito comum nesse meio. E aqui do lado você vê o funeral de um importante líder adventista com um obelisco, mostrando aí a conexão com a maçonaria. É triste, queridos, observar tudo isso no meio evangélico, que aparentemente seria uma opção para longe de todo o paganismo católico romano, como nós vemos claramente. Mas, infelizmente, há este ocultismo velado no meio evangélico protestante. Toda uma simbologia que você observa remetendo ao triângulo, a essa coroa com a cruz de Malta, e aí você vê a torre, os cavaleiros, a rosa cruz. Tudo isso são símbolos demoníacos que permearam o seio cristão. E infelizmente para muitos é algo comum e algo sem relevância, mas para o Criador importa, e muito. Porque como lemos nas Escrituras, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre o Salvador e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo do Criador com os ídolos? Porque vós sois o templo do Eterno vivente. Como o Eterno disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz Adonai, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Querido, existe muito mais velado e oculto no meio das denominações. Líderes maçons, programações maçons, oferecidas a Satã. E você que tem essa luz, agora esse entendimento, tem que sair de tudo isso. Corra, fuja de lá, porque o Eterno promete receber como filho. Estaremos apresentando a você mais vídeos sobre as verdadeiras raízes da nossa fé hebraica. Estaremos falando sobre o plano do Criador para restaurar seu povo de Israel, e você deve fazer parte do povo de Israel. Que a graça e a paz do Altíssimo esteja. O resultado da CPI do narcotráfico feito pelo senador Batista Magno Malta aqui, que eu mandei todos os materiais para ele, e ele se acovardou e não disse que é maçonaria inglesa. Segundo o livro Scarlet and the Beast, o terceiro volume, 224 páginas, quem controla o tráfico de droga internacional é a maçonaria inglesa, do Silas Malafaia, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, do Paulo César Brito, do Bispo Macedo, é aquela lista toda que Deus me entregou. Eu pago R$1.000 qualquer artigo desses falsos profetas. E por que não me processam se eu estou falando mentira? Povo de Deus, a crise mundial que teve em 2009 foi para lavar 352 bilhões de dólares que estava na conta dos cavaleiros templários, que são os banqueiros, que eles recolheram do tráfico de droga, criaram essa crise para lavar esse dinheiro. Está lá no livro do Francisco Lousa, senador português, chamado O Espectro de Wall Street. Vocês viram essa notícia na TV Globo? Vocês viram essa notícia na TV Record? Não, irmãos. Nós vivemos uma época da mentira, o domínio de Satanás na igreja de Cristo, irmão. E você não faz nada. O meu desespero é esse. Você merece ir para o inferno. Adora esses ídolos. Nenhum deles combate Baal, Deus Sol, irmãos. Tem 3 aqui, ó. Olha quanto de gente que está aqui hoje.